Oxi, eu tava sem áudio. Tiago, aqui aparece a tela inteira, uma janela e uma guia. Isso, uma guia. Isso, uma guia. Aí eu vou em aula apresentação. Será que vai? Vamos ver. Pera, o que eu fiz? Tô perdido. Já parou pra pensar o que é que Agora acontece foi. dentro de você quando Ai, você se como vocês são apaixona? fofos. Quando você sente angústia de ter o seu coração partido? Mas você tem que fechar seu microfone, senão fica ecoando. Ah, pai eterno, Na pera. verdade, eu não sei. Testa aí, é porque tá tendo um eco. Vamos ver. Ou a raiva de alguém no trânsito? Tá ótimo agora. O que é que está acontecendo dentro do seu cérebro nesse momento? É comum as pessoas dizerem que tem certas coisas na vida que são emocionantes ou que tem alguns sentimentos que são muito importantes. Mas o que de fato significa isso? O que são emoções e sentimentos? Eu gostaria agora que você imaginasse a seguinte situação. Você está numa praia no Caribe, uma praia paradisíaca, é primavera, o sol está agradável e você resolve dar um mergulho. Lá no fundo do mar, mergulhando, vem um cardume de peixes na sua direção. E do meio desse cardume de peixes, de repente, sai um tubarão branco, cara a cara com você. É muito interessante o que acontece no seu cérebro quando ele registra a informação tubarão. Seu cérebro inicia a coordenação de um programa de ações muito complexo que vai recrutar o seu corpo inteiro. Professora, pausou. Parou o vídeo. Tem imagem ou é só áudio? Tem imagem. Ah, eu não tô vendo imagem, não. Não tô conseguindo acessar a imagem. Tava passando. Para uma série Saí de e pedi para mudanças. entrar novamente Suas para ver pupilas se eu dilatam, vejo. sua boca seca, seu estômago altera o seu funcionamento, seu intestino para de peristaltar. Se você estiver com o intestino cheio, você solta. É o famoso caguei de medo. O sangue do seu corpo é redirecionado. Os vasos se comprimem e dilatam. O sangue ele é desviado de lugares que agora não são tão importantes, como por exemplo o sistema digestório, e enviando para lugares mais importantes, como por exemplo grandes músculos. É por isso que você sente, quando está com medo, aquele frio na barriga. Um outro lugar de onde o sangue é retirado é do rosto. E é por isso que quando você olha uma pessoa com medo, ela geralmente parece pálida, branca. Além disso, o seu cérebro ordena glândulas a secretar hormônios no seu sangue, como a adrenalina e o cortisol, que vão fazer com que aumente a sua frequência cardíaca, fazendo com que o coração bata mais rápido e também aumente a sua eficiência cardíaca, fazendo com que o coração bombeie mais sangue a cada batida. No cérebro, hormônios e neurotransmissores vão ativar circuitarias que vão fazer com que você fique, por exemplo, hipervigilante. Ou seja, você jamais dorme quando tem um tubarão na sua frente. Você também vai ficar hiperfocado num fenômeno que nós chamamos de visão de túnel. Ou seja, não existe déficit de atenção quando tem um tubarão na sua frente. Seu cérebro fica negativamente enviesado, hipersensível a qualquer coisa minimamente negativa e ameaçadora que esteja ao seu redor. E tudo isso que eu descrevi e uma série de outras coisas acontece em menos de meio segundo. Se você compreendeu essa orquestra fisiológica, você entendeu o que é uma emoção. Emoções são programas de ação, coordenados pelo cérebro, que gerenciam alterações em todo o seu corpo. Essas alterações são ações no sentido amplo da palavra. Ou seja, ações microscópicas, como por exemplo a secreção de hormônios na sua corrente sanguínea ou a secreção de neurotransmissores nas sinapses dos seus neurônios. Ações que podem ser um pouco mais complexas, como por exemplo movimentações das suas vísceras, ou às vezes ainda mais complexas, como por exemplo comportamentos. No caso de um tubarão na sua frente, atacar
ou fugir. E para que serve tudo isso? As emoções são um jeito muito inteligente da Pausou o natureza vídeo. fazer com que um ser vivo haja sem perder tempo. Emoção tem tudo a ver com ação, com gerar comportamentos biologicamente vantajosos frente a uma necessidade imediata. É importante notar que a emoção é automática. Nós não temos controle volitivo das emoções. Em outras palavras, nós não conseguimos controlar as emoções com a nossa vontade. Ninguém olha um tubarão e fala, acho que vou parar de peristaltar. Talvez você quisesse controlar as suas emoções. Um dia você está entediado, por exemplo, vai para a balada e resolve se apaixonar. Olha uma pessoa mais ou menos interessante e, assim como você decide qualquer outra coisa na vida, você decide se apaixonar. Ou talvez, melhor ainda, você está apaixonado por uma pessoa que não corresponde ao seu afeto e você resolve simplesmente desligar essa paixão. Parece uma ideia interessante, só que do ponto de vista da nossa sobrevivência, isso seria péssimo. As emoções estão aí para garantir a nossa sobrevivência. Se tem um leão correndo atrás de você, a coisa mais estúpida que você pode fazer é ser racional. Imagina que vem um leão correndo atrás de você e você resolve calcular a aceleração do leão, comparar com a sua e decidir se você sobe na árvore, corre ou grita para alguém te ajudar. Nesse processo, o leão já te devorou. A eficácia da emoção, portanto, deriva justamente do fato dela ser automática, dela estar fora do nosso controle. É mais inteligente sair correndo, gritando automaticamente. Emoções estão sempre associadas a estímulos. Esses estímulos podem ser estímulos externos, como no caso do exemplo que eu dei, um tubarão, ou um alimento que você vê, ou uma pessoa amada que aparece, ou então uma pessoa que você odeia, ou então um assaltante, ou qualquer coisa que ocorre no mundo fora de você. Esses estímulos podem também derivar de conteúdos mentais, ou seja, ideias são capazes de provocar emoções. Se você agora pensar em alguém que você gosta, você provoca uma reação emocional. Se você pensar em alguém que você odeia, você provoca uma reação emocional. Basta lembrar também, uma memória pode trazer toda uma reação emocional no seu corpo. Além disso, as emoções elas operam numa escala que vai de positivo a negativo. Nós chamamos isso de escala de valência. Emoções de valência positiva são aquelas que nos inclinam a comportamentos de aproximação. Por exemplo, quando uma coisa nos alegra, nós tendemos a nos aproximar dessa coisa. As emoções de valência negativa são aquelas que nos inclinam a comportamentos de afastamento. Quando nós temos medo de algo, por exemplo, nós tendemos a comportamentos de afastamento, como atacar ou fugir. Existe uma outra característica das emoções. As emoções são predominantemente inconscientes, ou seja, elas ocorrem abaixo da linha da nossa percepção. E aí talvez você fique estranhado. Você olha para mim e diz, tudo bem, Pedro, eu entendi que a emoção é automática, mas quando tem um tubarão ou um leão na minha frente, eu estou plenamente consciente de que eu estou com medo. Mas a partir do momento que você tomou consciência da sua emoção, você já passou por um outro processo do seu cérebro que nós chamamos de sentimento. O sentimento, ele é o sentimento de uma emoção. O sentimento, ele é a percepção consciente de um programa emocional. Essa percepção é sempre parcial. Afinal de contas, quando você está com medo, você não tem consciência de que o diâmetro das suas pupilas está variando por conta de um aspecto dessa programação emocional. Você só percebe partes dessas alterações. Por que, então, fazer uma distinção entre emoção e sentimento? A primeira razão, ela é neuroanatômica e neurofisiológica. As estruturas e circuitarias cerebrais que são responsáveis por mediar as emoções não são as mesmas que são responsáveis por mediar os sentimentos. Estamos falando, portanto, de circuitos cerebrais diferentes para cada uma dessas funções. A segunda razão é porque nem sempre uma emoção se torna consciente. É perfeitamente possível que ocorram alterações emocionais no seu corpo e você não tome consciência disso e elas, portanto, não se tornem o que nós chamamos de sentimento. Eu posso dar um bom exemplo disso. Toda vez que você vê a sua mãe, ocorre uma reação emocional no seu corpo.
Isso faz, por exemplo, com que haja uma variação na dilatação das suas pupilas. Além disso, você transpira na palma da sua mão, de forma imperceptível por você. Mas nós, no laboratório, conseguimos com um aparelhinho medir isso. E você não percebe nada disso. E, portanto, trata-se de um processo que ocorre largamente inconsciente. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Se você, por exemplo, vê a foto de uma pessoa que você já amou, de um ex-namorado ou de uma ex-namorada que te machucou no passado, isso vai provocar uma reação emocional em você. Às vezes você não percebe, mas essa reação emocional faz com que você fique mais fechado, mais agressivo, com que você filtre diferente a informação que está ao teu redor, com que o teu comportamento se altere. Por quê? Porque emoções servem para gerar comportamentos. E aí então, depois de passar um dia inteiro diferente, estranho, alguém chega para você e fala: "Você está bem? O que está acontecendo?" E é só então que você percebe que ver aquela foto fez com que você alterasse o seu comportamento ao longo do dia. Esse é um bom exemplo de uma emoção que permaneceu inconsciente praticamente por todo o dia e depois somente o sentimento veio. Ou seja, primeiro a emoção inconsciente e depois o sentimento consciente. Aliás, é perfeitamente possível que uma emoção não se torne um sentimento, ou seja, que ela permaneça oculta da nossa consciência, que ela permaneça num nível abaixo da nossa percepção. Entenda, então, que a emoção é essa coisa mais rudimentar, automática, fisiológica. Isso não significa que ela é simples e nem que ela é medíocre. Pelo contrário, é uma gigantesca orquestra fisiológica para que você consiga produzir suas emoções. Mas o sentimento, ele é mais psicologicamente complexo, porque ele é consciente. Então ele vai envolver, por exemplo, as suas memórias. Quando você tem o sentimento de amor, isso vai envolver as memórias dos amores passados, vai envolver as poesias e os filmes que você já leu. O sentimento ele vai envolver as ideias e planejamentos que você tem para o futuro. Quando você está com medo, por exemplo, de que algo ruim aconteça na sua vida profissional, você certamente está envolvendo nisso os seus planos para que você, no futuro, tenha determinados passos da sua carreira ou modifique determinadas questões profissionais que você vem mapeando. Além disso, o sentimento ele vai envolver a própria percepção que você tem de si próprio, a sua identidade, a sua personalidade. As emoções e sentimentos, então, elas compõem o que nós chamamos de sistema afetivo. Os afetos são as emoções e os sentimentos. E alguém pode pensar que olhar para as emoções e sentimentos dessa maneira, ou seja, a partir do funcionamento do cérebro, é uma coisa que tira a beleza e a magia da vida afetiva. Eu discordo totalmente. Existe uma enorme beleza em compreender essa orquestra fisiológica que acontece no seu cérebro toda vez que você sente, por exemplo, amor, medo ou qualquer outro sentimento. Compreendendo os seus próprios sentimentos e as suas próprias emoções, você consegue gerenciar melhor suas relações profissionais, suas relações afetivas, suas amizades e, portanto, a sua vida como um todo. Essa perspectiva que eu trouxe para vocês hoje é adotada por uma série de neurocientistas. Nem todos vão concordar, mas um dos maiores defensores é um cara chamado Antônio Damasio, um dos maiores especialistas do mundo sobre a neurobiologia das emoções. Eu recomendo 2 livros dele, um clássico de 1994 chamado O Erro de Descartes e um mais recente chamado O Cérebro Criou o Homem. E se você for mais nerd, eu recomendo o capítulo sobre neurobiologia das emoções em um livro chamado Princípios de Neurociência. Aliás, um dos coautores desse capítulo é o próprio Antônio Damasio. Muitas questões ficaram no ar. E as emoções e sentimentos específicos? O que acontece no seu cérebro quando você ama ou quando você está apaixonado? Por que o nosso cérebro é muito mais antenado nas coisas negativas do que nas coisas positivas? Essas e outras questões nós vamos trabalhar nos próximos vídeos. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Deixa eu voltar aqui com o meu microfone. E aí, gostaram? Gostei, muito bom. Ó, esse vídeo eu vou colocar lá, porque é bom que vocês assistam mais de uma vez, tá? Tem muita informação aí, mas ele é muito interessante para a gente, porque assim, ele não fala nada de aprendizagem em si, né? Mas é interessante que a gente entenda que existe esse caminho, né? A gente recebe um estímulo, tem uma emoção que é inconsciente,
né? E aí depois a gente pode ter um sentimento, né? E aí a gente vai agir. Daqui a pouco a gente vai focar mais na sala de aula, mas ele é bem interessante toda vez que você assiste o vídeo. Eu já assisti ele algumas vezes. Eu gosto muito dos vídeos do Pedro Calabres. Depois, se vocês procurarem também no YouTube, né, ele tem vários vídeos nessa temática, né? E aí eu deixei até o final também porque ele cita alguns livros que são bem interessantes. Eu ainda não li, mas até vou me comprometer a ler sobre o Antônio Damasio, que é ele é um neurocientista muito importante, né? Um médico, né? Muito importante aí para pesquisador, para essa área que a gente está trabalhando aí nessa disciplina. Então, ele põe alguns aspectos importantes aí nesse vídeo, né? Primeiro, a diferença entre emoção e sentimento, que a gente recebe um estímulo, que pode ser um estímulo externo, ou pode ser um próprio estímulo interno nosso mesmo, uma lembrança, né? E a partir desse estímulo, a gente vai gerar essa emoção, que aí ele fala, né? Ela é automática, ela é fisiológica, então vai dilatar a pupila, né? Isso acontece quando a gente se interessa por alguém, ou quando a gente vê que tem, sei lá, uma pessoa estranha num lugar escuro, a gente sente o medo, né? Aquela reação inconsciente é para preservação da espécie, né? Mesmo. E aí também fala uma coisa que as emoções ela tem muito a ver com a ação, né? E como ela tem a ver com a ação, ela tem a ver com comportamento. A forma como a gente se comporta tem a ver com a emoção que a gente está sentindo, né? E aí, no caso das crianças, elas não têm essa capacidade de gerenciar isso. Mas à medida que a gente vai amadurecendo o nosso cérebro, a gente vai tornando esse caminho um pouco mais, tendo mais consciência desse caminho e trabalhando e se comportando de forma mais apropriada, né? Faz até um pouco parte, eu acho assim, que da evolução do ponto de vista moral nosso mesmo, né? Acho que a grande maioria das pessoas, elas buscam sempre melhorar, e esse melhorar, ele perpassa pela consciência sobre os nossos atos. E aí, só que a gente não fica pensando nisso, né, na verdade. A gente vai vivendo e vai assim, quero melhorar, quero evoluir. Mas a gente não fica pensando desse ponto de vista, assim, tão técnico, né? Mas, na verdade, é uma coisa que a gente faz naturalmente. Enfim, aí ele também tem um pontinho que ele levanta lá das emoções de valência positiva e de valência negativa, né? Que quando essa emoção é de valência positiva, que é o que normalmente a gente tem que se preocupar como professor dentro de sala de aula, é gerar essa emoção de valência positiva nos nossos alunos. A chance da gente se aproximar e de fazer com que eles se comportem de forma a ter mais interesse naquilo que a gente está dando, é o que a gente quer, né? É esse caminho que a gente quer. Porque quando a gente gera o outro lado, né? Uma emoção de valência negativa, e muitas vezes a gente faz, lógico, sem querer, né? A gente acaba afastando essa pessoa. Então ela passa a não prestar mais atenção, né? Ela, dependendo do sentimento, da emoção que ela tiver, ela vai ter um comportamento de afastamento, né? Dependendo da emoção que ela sentir, por exemplo, se ela sentir medo, ou sei lá, por alguma fala nossa, ou porque está sofrendo bullying na escola, ou enfim, qualquer coisa que atrapalhe, né, que gere uma emoção que atrapalhe o foco dela, ela vai se distanciar daquilo que a gente está se propondo a fazer ali, né, que é apresentar, de repente, a nossa disciplina, né, o nosso conteúdo, né. Então, é isso. Vocês continuam vendo minha tela, né? Eu acho que essa é a melhor maneira de apresentar. Ó, passou para o próximo slide? Passou. Ah, Pra então, mim, passou. essa maneira, então, é melhor. Então, um grande problema é que os nossos alunos, muitas vezes, são estimulados a terem uma emoção
Só não fica E- em tela cheia. Ah, tá. É porque eu tirei da tela cheia, né? Um grande Agora problema foi, né? Um grande problema é que nossos estudantes muitas vezes são estimulados a terem uma emoção e isso acaba gerando algo consciente, que é um sentimento pela disciplina, pela matéria, né? Ele tem consciência de que não gosta e, e ele não gosta daquela nossa disciplina por conta da emoção que ele teve. Ó, se vocês pararem para pensar na vida acadêmica de vocês, em algum momento vocês tiveram esse sentimento, né? Alguma disciplina que vocês gostaram muito por alguma coisa, sei lá, ou porque o professor foi engraçado, aquilo ficou de forma impregnada na sua cabeça, né? De forma positiva. Ou causou algum sentimento que fez com que você desse atenção para aquilo de forma positiva ou não, né? Ou de forma negativa. Acho que todo mundo se olhar para sua história vai lembrar de algum momento relacionado, né, a esse fator. Gostar ou não de alguma disciplina por alguma coisa que foi, né, que aconteceu, né? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em história, geografia, em humanas. Eu não sei, porque eu provavelmente quando aconteceu alguma coisa que me gerou alguma emoção, ou algumas coisas que foram me gerando emoções, eu não tomei consciência. Agora, por exemplo, na área de exatas, eu me lembro de um fato que eu acho, aí eu teria que fazer terapia, né, para poder saber, que eu acho que foi o que me fez gostar de exatas. Eu estava na primeira série e a professora de física deu uma lista gigantesca de cinemática, cálculo de velocidade média. Aí era uma lista enorme, eu comecei a fazer a primeira, não dei conta, aí comecei a fazer a segunda, não dei conta. Aí lá pela terceira, eu dei conta. Por algum motivo, eu não estava conseguindo interpretar não, mas eu vi que tinha uns dados, era só jogar na fórmula e pronto. Eu acho que aquilo, falando assim, né, a pessoa que tá achando assim, como se eu estivesse fazendo terapia, que eu já pensei muito sobre isso. Eu acho que eu tive um sentimento, assim, uma emoção de ter acertado, que me gerou um sentimento positivo. E aí eu fui fazendo a próxima fui acertando, e aquilo me estimulou a gostar de exatas, porque aí eu fui vendo mais sentido nas exatas, entende? Então aí a gente teria que, cada um, né, puxar na memória por que que gosta mais de uma coisa, por que que gosta mais de outra, e certamente a gente acharia se a gente tivesse essa capacidade, né, que a gente não tem essa capacidade de lembrar de tudo que já aconteceu com a gente na nossa vida, né? Enfim, então, ó, a, a neurociência afetiva, né? Então, existe uma área da neurociência, né? Que é a neurociência afetiva, né? Que estuda essa relação das emoções de forma fisiológica mesmo, né? Para entender o que acontece ali no cérebro, quais são as conexões que acontecem entre os neurotransmissores. Enfim, as emoções na ótica da neurociência são vistas como naturais, com importante papel regulador na cognição humana, importante papel na nossa aprendizagem, um importante papel para a nossa sobrevivência, né? Nesse sentido, devemos levar em consideração para a aprendizagem o corpo e afeto, pois esses otimizam a capacidade do aluno. Então, a gente falou aí nas últimas aulas que existe uma grande importância do corpo, do aparelho, do sistema nervoso, né? Para que a aprendizagem aconteça. Mas essa outra área, essa área afetiva, ela também potencializa, otimiza a capacidade de aprendizagem de todos nós, né? E aí, do nosso aluno também, né? Aí, o próximo videozinho, um videozinho bem curtinho, acredito que todos vocês conheçam, né? O Mário Sérgio Cortella, que é um grande filósofo e sempre está dando entrevista, né? Ele sempre traz pontos de vista importantes, né, reflexivos,
E aí eu trouxe esse videozinho dele, porque aí a gente já começa a entrar um pouco aí na área da educação, tá bom? Me falem aí se vocês estão escutando, mas acho que agora vai dar certo. Estão escutando, né? Sim. Beleza. É muito comum nós escutarmos na sala dos professores o professor falando assim, olha, o aluno ele não tem que gostar de mim, o professor não tem que ser amiguinho de aluno, ele tem que fazer o que eu passo lá. Eu queria ouvir do senhor o seguinte, qual a relação que existe entre a afetividade... Ai, peraí, eu não tirei meu Tá som. dando eco. Eu não tirei meu som, esqueci. Peraí. É muito comum nós escutarmos na sala dos professores Isso tá o excelente. professor falando assim, olha, o aluno ele não tem que gostar de mim, o professor não tem que ser amiguinho de aluno, ele tem que fazer o que eu passo lá. Né? Eu queria ouvir do senhor o seguinte, qual a relação que existe entre a afetividade, o vínculo e o aprendizado? Se você imaginar, Fábio, há uma questão. A autoridade docente, ela é decisiva. Autoritarismo, não. Mas a autoridade docente. Eu sou docente, eu tenho a responsabilidade por conduzir um processo pedagógico no qual está incluso também ensino-aprendizagem. Isso significa que eu tenho que fazê-lo para cumprir a minha tarefa do modo mais eficiente possível. E um dos elementos da eficiência no aprendizado é a alegria, é o afeto, é a capacidade de prazer naquilo que se faz. Quando a gente observa a educação infantil, você já notou, e eu também, o quanto que há uma alegria imensa. Eu moro na cidade de São Paulo, de frente a uma escola de educação infantil. E eu, por exemplo, todos os dias, eu ouço aquele alarido imenso, parece um bando de maritaca, de periquito, para lá e para cá, e delicioso. No mês de janeiro, por exemplo, de 2017, que não havia aula, estava uma tristeza. Esse alarido das crianças do ensino, da educação infantil, ela acaba não se transferindo essa alegria, às vezes, para o fundamental. Muito colega nosso confunde seriedade com tristeza. Eu nunca fui professor fora do ensino superior, exceto um ano que eu ensinei no último ano do ensino médio, filosofia, mas minha carreira é toda no campo superior, portanto, com pessoas adultas. Numa sexta-feira, a gente saía para conversar, às vezes tomar um suco, uma cerveja, até certo ponto. Isto é, nesse sentido, a amizade, ela não pode ser sinal de intimidade. Por exemplo, pais e filhos têm uma relação de amizade, mas ela não pode ser invasora de intimidades. Há pais e mães hoje que retiram as fronteiras da convivência, em que a intimidade ela precisa ser preservada em algumas circunstâncias, porque a intimidade devassada, ela demole um pouco da autoridade. Não estou falando, repito, do autoritarismo. Então, um professor ou uma professora que diga o aluno não precisa gostar de mim, ele até pode não me apreciar como pessoa, pode não gostar da minha atividade, ele pode não gostar no ponto de partida de estudar filosofia, mas se no final do ano ele não gostar de filosofia, o erro é meu. Sou eu que sou o docente, sou eu que sou o adulto. Ah, mas ele não se interessa por nada. Então eu não descobri, eu que sou um especialista, em alguns lugares tem até o título de especialista, ainda não percebi. Ele pode não gostar de mim, ele pode não apreciar, ele pode não ter por mim simpatia, mas ele tem gostado daquele tipo de conteúdo. Insisto, seriedade não é sinônimo de tristeza. O contrário de seriedade não é alegria. O contrário de seriedade é descompromisso. Voltei. Esse videozinho é bem curtinho.
introduzindo aí um pouquinho, né, das emoções dentro da sala de aula, que uma coisa que eu acho interessante que ele fala é que como é que é uma escola de educação infantil? Uma escola em que as crianças estão brincando, alegres, você raramente vê uma criança de educação infantil, por exemplo, eu estou passando por isso. Eu tenho uma filhinha de 4 anos que ela ama ir para a escola. No dia que eu não levo ela para a escola, nossa senhora, ela ama. Agora, o meu filho de 7 está na segundo ano, que mudou as nomenclaturas, eu ainda fico confusa. Segundo ano, ele já tá dando, ai, a escola é muito chato, não sei o que, reclamando, né? E aí a gente fica naquele dilema, né, de tentar fazer com que o menino enxergue a importância da escola. Mas por quê? Principalmente porque aí começam-se os compromissos, né? Começam a entrar aquela grade horária mais pesada e a gente precisa ser mais sério, né? E aí, muitas vezes, nesse ser mais sério, a gente quer que todos eles fiquem sentadinhos, prestando atenção, aquela coisa que a gente já sabe, né? Como é a nossa escola. E aí a gente acaba tendo essa grande diferença, né? Por que as crianças gostam de ir para escolas pequenas e as do fundamental já começam a não gostar de ir para a escola, né? Será que tem a ver com essa alegria que é quando eles são pequenos, porque eles brincam, se divertem, correm, e quando eles vão ficando maiores, não tem mais isso, né? Só tem lá um recreiozinho de 20 minutos, e olha lá para eles brincarem na aula de educação física, para eles correrem. O resto é sentado, prestando atenção, muitas vezes tendo que estudar coisas que eles não veem sentido, né? E aí a gente tem que ficar aí nesse dilema, nessa dificuldade, né? Alguém levantou a mão aí? Escutei um barulhinho, pode Professora falar. Maria, boa noite. Nossa, tá bem, bem, bem baixo. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Boa noite, meu nome é Maria. Bom, eu já trabalhei, eu sou monitora, né, da Secretaria de Educação. Eu trabalhei por um ano, mais ou menos, no CEF. Eu acho que quase 10 anos em escolas classe e os últimos 2 anos eu estou trabalhando em educação infantil. E, assim, eu acho que a principal diferença, porque, assim, a educação infantil, elas aprendem brincando, né? Mas elas têm uma rotina que elas seguem, de forma a ter um planejamento que elas têm que seguir, né, durante o dia, de cumprir as atividades, tem seriedade, mas eu acho que o que mais faz diferença é que quando elas vão aprender os conteúdos, é demonstrado para elas o que que aquilo é para elas no dia a dia. Então, para a criança entender, por exemplo, sobre sustentabilidade, elas vão no jardim, a professora conversa, mostra as plantas, enfim. E eu Exatamente. acho que isso vai se perdendo à medida que elas vão crescendo. Apesar de que o nosso currículo, né, ele indica que a Sim, gente trabalhe com uma prática social. sim. Era isso. Só que às vezes a gente fica tão atolado naquele tanto de conteúdo que a gente tem que dar, que muitas vezes não dá tempo de fazer essas coisas, né? Fica parecendo que você não está dando aula, né? Exatamente, né? Porque aí E o eu foco fica no vejo conteúdo. claramente essa diferença. Quando eles são crianças, eles vão para o jardim, eles mexem na terra, e isso vai se perdendo, né, ao longo da educação básica. Mas alguém levantou a mão aí? Levantei. Então, eu estou fazendo segunda licenciatura, né? Tá bem baixinho. Tá me ouvindo agora? Tô. Então, estou lá. Gente, Eu peraí, vou só um minutinho que eu recebi uma visita de uma criança de 4 anos. Peraí. Minha filha, tranquilo. é só um minutinho. Chama sua irmã lá, por favor. Peraí. Eu tô trancada, mas o povo entra aqui. Peraí, só um minutinho. Vanessa!
Só depois que eu terminar que eu te empresto o celular. Oi, gente, que dó. Vai lá. Pode falar. Assim, eu estou fazendo uma segunda graduação e aí eu estou fazendo pedagogia, já sou formada em química. E eu estou fazendo estágio e eu estou no 5º ano fazendo estágio. E eu fico enlouquecida, né? Porque eu tô acostumada com adolescente, e é muito, muito, muito barulho, e é uma coisa louca, meu Deus. Mas eu fico encantada com eles, porque eles brigam para participar da aula, eles brigam para responder, eles não têm medo de arriscar, e é muito interessante. Eles E são aí, curiosos, né? Muito. E aí, quando eu chego, eu tô dando aula pro 2º ano, né, do ensino médio, eu chego no 2º ano e eu faço uma pergunta e ninguém participa. E aquilo ali eu fico frustrada. E esses dias eu comentando com os meus próprios alunos, eu falei, gente, o que acontece? Por que que lá no 5º ano todo mundo se diverte, todo mundo participa, ninguém tem medo de arriscar? O que acontece aqui que vocês têm tanto medo de participar, né? E nem eles não sabiam responder, né? Mas é muito difícil para nós em sala de aula, porque eu fico observando isso, eu vejo muita diferença, mas eu mesma não consigo romper essa barreira. Eu falei, como eu vou fazer isso? Como eu vou quebrar esse gelo? Como eu vou... Sabe, eu tento colocar exemplos os mais aleatórios possíveis, né? Mas nem sempre a gente tem uma boa ideia, né? Nem toda aula vai ser sensacional, né? Mas é muito, muito interessante a diferença do ensino fundamental, principalmente para o ensino médio, viu? É incrível. Eu acho que a gente, às vezes, fica tanto querendo, a gente perde tempo com essa indisciplina deles, né? E a gente fica querendo fazer com que... É difícil, com certeza. Com que eles fiquem quietos, prestando atenção, e isso acaba moldando eles, né, a ficarem mais calados e perderem a vontade, o interesse, vai ficando muito mais sério. Muitas vezes a gente tem que se impor, né, quando a turma está saindo ali da linha, a gente começa a ficar mais bravo, porque eles precisam ficar calados e a gente precisa dar aquele conteúdo. Eu acho que é uma junção de várias coisas, né? Eu acho que foi, não sei se foi o Carlos que falou primeiro, apertou primeiro. Eu acho que foi. Boa noite. Boa noite. Tá dando para me ouvir bem aí? Tá sim. Não, é porque eu fiz um sistema que eu aprendi uma novidade aqui no meu notebook. Eu consegui transferir a tela do notebook para minha televisão e, ao mesmo tempo, eu utilizo a tela do computador e deixo a tela da televisão projetando e eu estou assistindo a aula. Achei maravilhoso. Ai, que bom. Eu estou testando essa novidade aqui, falei, nossa, achei massa. E tudo sem fio. Tudo sem fio, achei muito bom. Essa questão que você comentou, né, da questão da ludicidade, eu tenho experimentado isso em sala de aula. Porque, por exemplo, hoje mesmo eu estava na coordenação com um professor, né, do mesmo ano, do 5º ano, e só que esse professor, ele é da área de específica, ele é de história. Só que aí ele dá aula, hoje em dia, nos anos iniciais. E aí eu percebi assim, uma diferença de metodologia entre a minha forma de ministrar aula e a dele. E ele mesmo assumia assim, a gente conversando, ele dizia, olha, eu sou muito conteudista. Aí eu fiquei pensando, né? Aí fui fazendo uma comparação. E, de fato, ele foca muito no conteúdo e esquece esse lado também do brincar, do se divertir, da criança se sentir mais à vontade, né? E eu, por exemplo, a gente está no meio da pandemia, né? O horário é um pouco mais reduzido, e eu percebo que da escola, acho que um ou outro professor que tira os meninos dentro de sala de aula, para eles poderem
sei lá, ter aquele momento de descontração, o famoso recreio, né? As brincadeiras e tudo mais. E o professor é o tempo todo dentro de sala de aula, é slide, é apresentação, é isso, é aquilo. Eu fico assim, meu Deus, como é que os meninos aguentam ficar o tempo todo trancado dentro de sala de aula? Raramente você vê os meninos brincando, né? Porque o menino gosta de se divertir, né? E aí eu já sou completamente diferente. Acho que é porque eu sou da área já de pedagogia, né? A gente trabalha muito com atividades manuais, colocam eles para colocar a mão na massa, trabalha muito com lúdico, mesmo eles estando no 5º ano. Então eu percebo assim que eles têm vontade de vir para a escola, porque eles querem estar com os colegas, porque eu sempre, todos os dias, eu levo eles para pelo menos os 15 minutinhos deles para eles brincarem, levo corda, eles jogam no totó, né? E tem aqueles momentos deles. Então eles acham uma maravilha. E mesmo quando a gente está na seriedade do conteúdo mesmo, né, de matemática, de português, eu sempre dou uma, vamos dizer assim, pego um pouco mais leve, dou uma suavizada, comento situações relacionadas à vida deles, pego exemplos, situações, problemas partindo deles, sabe? E aí eles participam mais. Professor, é isso, lá na minha casa é assim. E aí eu pego alguns exemplos da vida deles, do dia a dia, e vamos trabalhando. Eu acho que torna a aula mais interessante. Só que aí eu percebo essa diferença do professor que é muito conteudista, que é muito sério, muito rígido, e não dá oportunidade para a criança aprender, né, assim como na educação infantil, de forma mais prazerosa. Então, tem muito dessa diferenciação. Eu acho que, para os professores da área específica, acho que seria um pouco mais complicado trabalhar a ludicidade, não que seja impossível, né? Então, é só um comentário da minha vivência relacionada à sala de aula mesmo. Na verdade, tu fez me lembrar de uma coisa que eu fiz com os meus alunos esse ano, agora no 3º TRI. E eu acho que isso aí tem a ver, assim, eu sei que é difícil, como a gente já falou algumas vezes, não dá para fazer em todas as aulas uma super aula, né, que use coisas lúdicas, jogos, enfim, não dá para fazer isso sempre, mas a gente é muito criativo. Se a gente começar a trabalhar a nossa criatividade, vão surgindo ideias, né? Você testa, não deu certo isso, vou tentar isso. A próxima aula eu faço de tal jeito, a próxima vez eu faço de tal jeito, né? Como eu falei para vocês. A gente vai fazendo aos poucos, né? Não adianta querer mudar de uma vez, né? Aí você falando, eu me lembrei que há mais ou menos, eu já comentei com vocês, né? Que eu sou professora de química. E eu tenho os meus alunos são do ensino médio. E aí, lá na escola particular que eu dou aula, eles já estão no presencial, né? E tem um laboratório. E aí eu resolvi que eu ia testar, usar química, misturar química com culinária. E aí eu ia dar uma aula sobre cinética química. E aí eu resolvi fazer um purê de batatas para eles. Aí eu fui fazendo purê de batatas, cortei a cebola picadinha, e explicava, gente, olha, eu tô cortando aqui picadinho, por isso, por isso, por isso. A batata, eu vou colocar aqui na água em cubos, para aumentar a superfície de contato, e aí iam surgindo várias coisas. Gente, estou usando leite, o leite é homogêneo ou heterogêneo? Aí eles, nossa, esses meninos participaram. Aí no final, eu botei um pouquinho de purê, né? No copinho, aí deixei lá à vontade, quem quisesse experimentar. E aí, assim, eu recebi muito feedback. Professor, essa aula foi a melhor aula do ano, foi muito legal. E eles participativos, querendo falar. Então, realmente, quando a gente traz, assim, faz coisas diferentes, né? E a gente precisa se arriscar, né? Porque, na verdade, o que acontece? A gente cria uma certa segurança quando a gente está dando aquela aula tradicional. A gente foi criado assim, a gente está acostumado e a gente sabe dar aula assim. Então a gente tem uma certa segurança. Para fazer esse tipo de aula, por exemplo, para fazer essa aula, eu tive que ir no laboratório, eu tive que testar, ver se o micro-ondas estava funcionando, ver se a boquinha lá estava funcionando, que aquecia minha panela estava funcionando,
Vê se você tem que testar, ver se vai dar certo, o tempo que vai demorar, dá trabalho, né? Você sai da sua zona de conforto. Mas a gente precisa se arriscar um pouco, né? Aos poucos a gente vai criando um pouco mais de coragem e as nossas aulas vão melhorando, ficando mais agradáveis, né? Bruce. Olá, pessoal, boa noite. É muito disso mesmo do que vocês estão falando, mas eu resolvi de falar aqui com vocês porque é exatamente o sentimento que eu tenho hoje. Porque eu acabei de dar aula ali pro 7º ano, que eu dou aula pro 7º ano, e a minha turma é a mais barulhenta da escola, porque eu incentivo muito essa participação. E isso acontece de forma processual, não é? Tipo, cheguei, o menino tá participando. Que a gente sabe que a criatividade é podada, né, durante os anos, principalmente por causa das provas, né? Que, por exemplo, se eu falar bem assim, escreva tal coisa. Se não for a resposta do livro, se o professor for muito tradicional, ele vai falar que tá errado. Aí o menino começa a ser podado. Falar, então não posso falar o que eu posso falar, tem que ser alguma coisa que tá no livro que o professor disse. Enfim, aí os meninos chegam lá, no primeiro contato com eles, nenhum falava comigo. Hoje eles gritam, literalmente. Hoje eu estou desgastado porque todos gritam ao mesmo tempo. E não é uma bagunça. É porque é difícil. E a pergunta que eu dou para vocês nesse processo é: vocês já se perguntaram, ou perguntaram para o seu aluno, como é que ele está? Como é que foi o dia dele? O que ele está sentindo? Porque Valon já dizia, né, que a aprendizagem é muito além do conteúdo, tem a questão da afetividade, que é o tema também da aula. E a gente se pergunta muito isso. O aluno ele só está ali para ter a aula mesmo. Aí aqui ia ser ruim elas morarem, porque não é perto de nada e é só braço para mim. Tainá, seu microfone abriu. Então, assim, é muito importante. E eu digo isso porque a gente vê na prática. No início, quando eu tive contato com esses meninos, eu tinha uma aluna que nem comigo falava, não olhava nos meus olhos. E quando um dia que tive que dar aula só para ela e perguntei como é que ela estava, então ela é cativada no processo. Então, quando vocês vão falando que o aluno não vai perdendo essa criatividade, essa participação, passa muito pela relação do professor, exatamente isso. E é isso que motiva ele a gostar da sua disciplina, tem a questão da contextualização, como vocês já disseram, de perguntar que animal que tem na casa dele, a gente trazer esse animal, a questão de recurso concreto e tudo mais. Agora eu vou deixar outra pessoa falar. Concordo. Eu vou falar um pouquinho sobre essa uma grande importância que a gente tem, que é a gente fazer com que eles percebam, porque, como eu falei ali atrás, depois do vídeo, a gente já tem uma maturidade, a gente já foi trabalhando, né, essas nossas emoções, e eles não sabem, né? Muitas emoções deles estão atropeladas, né? Já tem ansiedade, tem depressão. Quantos alunos eu tenho que estão, especialmente nessa pandemia, com depressão? E assim, a gente não fala sobre isso, né? Fico preocupada ali com a química, mas não pergunto se está tudo bem com determinado aluno, né? Se está tudo certo, como é que eles estão. A gente não tem esse hábito, né? Márcia. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Tá um pouco long? Não sei se tá, mas não é muito bom, não. Deixa eu ver se fica melhor no fone. Peraí. Melhorou um pouco. Melhorou? Eu quero falar duas coisas, né? Primeiro, foi sobre aquela questão que você tinha falado das nossas memórias, do que nos fez, né? Partirmos para as áreas, né, que buscamos para a nossa vida, né, profissional. E quando eu estava na graduação, o professor, eu estava com muita dificuldade de resolver uma questão. Ele falou assim: Márcia, eu também já tive essa dificuldade. Mas um professor disse para mim que se alguém resolveu essa questão, eu também daria conta de resolver. E eu me apropriei tão fortemente daquilo que ele tinha me falado, que hoje, a partir daquele dia, eu tomei aquilo para mim, sabe? Se alguém conseguiu resolver determinada questão, se alguém conseguiu aprender esse conteúdo, eu também vou conseguir. E eu passo muito isso para os meus alunos também, né? Essa questão de você também dar conta, porque às vezes nós nos sentimos muito limitados. Eu nunca vou aprender isso. Isso vai criando um bloqueio, né?
E outra coisa foi sobre essa questão também de a gente fazer uma aula que é diferenciada, e a questão da afetividade também. Estávamos falando sobre termologia, e eu propus que fizéssemos um café da manhã. Aí uma pessoa falou, eu vou fazer um bolo, aí outra, eu vou fazer o café e o chá e tal. E nessa aula, eu fui pegando cada aspecto, né? Para você fazer o bolo, o que foi preciso, né? A gente começou a discutir sobre os conceitos que estavam ali envolvidos no preparo daquele bolo, no pegar a xícara, né? E sentir o calor, né? Sendo transmitido da xícara para a sua mão. E todos esses conceitos que envolviam o nosso café da manhã, a garrafa, né? De suco, por que ela juntava aquelas bolinhas. E todos os conceitos que eram cabíveis de sermos trabalhados ali, e todos os alunos começaram a participar, sabe? E dizer, professora, eu também percebi isso que está relacionado com outro conteúdo que nós já havíamos visto durante a aula. Então, essa participação é muito boa, só que, como você disse, dá muito trabalho também. Mas é interessante fazer isso, né? É importantíssimo fazer isso. E era essa a minha contribuição da aula de hoje. Muito obrigada. Tudo isso, tecnicamente falando, vai gerar essas emoções. Pode ser que alguns alunos não lembrem, mas muitos outros vão guardar memórias positivas sobre aquilo, né? E de repente vão começar a gostar da matéria porque você fez isso, ou porque você tem um hábito de fazer aulas mais diferenciadas, mais agradáveis, né? Que geram emoções mais positivas. Eu acho que agora é a Laís. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Professora, vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que meu áudio está bom, tá? Sim. Então, em relação a tudo que a senhora falou, eu acho interessante destacar, até porque eu achei muito interessante o texto que a senhora passou, para a gente fazer o resumo sobre o neurocientista ajudam, né, professores e os pedagogos, ele desenvolve nova estratégia. Eu achei muito interessante que fala sobre o interesse do aluno. E, às vezes, nós, como os professores, nós temos que tentar descobrir por que ele não se interessa, né? Como que a gente pode descobrir? Acho que uma avaliação diagnóstica ajudaria, porque no texto lá fala, né, que os alunos, eles se interessam mais naquilo que eles sabem, né, que eles estão conseguindo entender. E eu me recordei, em uma certa época na faculdade, né, tinha uma disciplina que eu não entendia, eu morria de medo de perguntar, porque eu falei, vai que ele me pergunte algo que eu não sei, ele vai saber que eu não sei responder. Então, às vezes, o aluno se limita também por isso. E essas aulas que a senhora explica aqui, esse material que a senhora produz para a gente tem outra visão e a gente consegue enxergar mais os alunos, né? Compreender por que eles, às vezes, não participam, como é que a gente pode fazer para eles participarem, né? E eu achei muito interessante, eu gostei muito do texto, estou amando essas aulas, porque eu não gostava muito de ler, eu estou gostando de ler, é um assunto que está me interessando bastante. Eu acho assim que... Ai, minha filha chegou. Eu acho assim, bastante que isso contribui, né? Para a participação, para a gente conseguir fazer com que o aluno participe, ele tem que entender um pouco a matéria, porque se ele não entender a disciplina, fica uma coisa assim sem sentido. Ele começa a conversar mais em aula. E é isso. Esse é um sentimento que a gente tem, muitos alunos têm, né? O medo de falar. Né? A pessoa já trava. Muitos alunos têm essa dificuldade de serem, como que fala? De serem julgados, né? Pelas suas perguntas. E esse medo faz com que eles percam o foco naquilo que deveria ser importante, né? Na hora ali da sua explicação. Será que tem mais alguém com a mão levantada? Eu acho que não, né? Acho que agora foi todo mundo. Então, tá. Qualquer coisa, vocês vão levantando a mão aí. Então, saber lidar com sentimentos, que é muito importante na primeira e segunda infâncias, ali até os 7 anos, por ali. É muito importante, pois isso influencia, inclusive, numa criança que sabe se concentrar e manter o foco durante uma aula. Aí, também, que a gente já falou um pouco sobre, saber lidar com sentimentos. A gente conseguir fazer com que os nossos alunos saibam lidar com os sentimentos deles, né?
Lá no final, era uma coisa que eu queria trabalhar, se a gente tivesse mais tempo, eu gostaria de trabalhar mais, acho que eu até comentei com vocês na primeira aula, era falar um pouquinho sobre soft skills, metodologias ativas, né, são essas habilidades e competências voltadas mais para o social, né? A gente muitas vezes, quando é contratado, e o último vídeo vai falar um pouco sobre isso, quando a gente é contratado por uma empresa, a gente é contratado pela nossa competência técnica, muitas vezes. Mas quando a gente é mandado embora, a gente é mandado embora pelo nosso comportamento, né? A gente muitas vezes não sabe gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos, isso afeta a nossa personalidade e faz com que a gente tenha um tipo de comportamento, né? Aí no trabalho sei lá, mal-humorado, não atende aos comandos, sei lá, é mal educado com os colegas, não sabe trabalhar em grupos, são habilidades super importantes, essas habilidades socioemocionais, e que perpassam por essa capacidade de conhecer, essa capacidade consciente de conhecer os sentimentos e saber gerenciar esses sentimentos, né? E saber gerenciar o sentimento, por exemplo, o aluno ficou com medo, tá lá super nervoso. Quantas vezes acontece isso com a gente? A gente vai apresentar um trabalho e fica super nervoso. A gente tem que dar um jeito de se acalmar. Né? A gente adulto já é difícil, imagina uma criança. Aí tô dando um exemplo, né? Mas é importante que a gente saiba acalmar e verificar, aquilo condiz, eu preciso estar daquele jeito, eu preciso estar com esse medo todo, palpitando o coração, com ansiedade, né? Será que é condizente o que eu estou sentindo com a realidade? Né? Então, isso é importante que eles saibam fazer isso, né? Então, o aluno está lá, morrendo de medo, coração acelerado, suando, para fazer uma prova. Isso acontece muito, né? Esse medo é realmente necessário? Ele precisa estar daquele jeito? E um órgão não, né? A parte do nosso cérebro, a gente falou, acho que semana retrasada, que é a amígdala, que ela nos deixa em alerta. Quando você está com medo, a amígdala tá bombando, né? É como se você estivesse ali na frente do tubarão, em alerta. Né? Você está passando num beco escuro, você realmente precisa que a amígdala funcione, te deixe em alerta. Agora, quando você vai fazer uma prova, a amígdala não tem que estar funcionando desse jeito. Então, a gente precisa fazer alguns exercícios, ou respirar, né, para botar ela na condição que realmente está, no real, né? Você não está de frente para um tubarão, você vai fazer só uma prova. Né? Muitas vezes eu falo para o meu aluno, calma, é só uma prova, é só um pedaço de papel. Você não vai morrer por causa disso. Se você parar para pensar, ninguém vai morrer para fazer uma prova. É diferente, você tá atravessando numa pista cheia de carro que você tem que estar em alerta. Né? E aí você pode fazer alguns exercícios, contar coisas que façam você voltar para o foco do real, né? Pegar uma caneta e ficar balançando a caneta e olhando para ela, né? Até você ficar com foco naquilo, para a tua amígdala entrar na realidade. Calma, não é um leão que está na sua frente, uma prova. Então, eles muitas vezes não sabem gerenciar isso, né? Exageram, adolescente, por exemplo, exagera muito, né? E eles precisam, a gente não fala sobre isso com eles. Os pais, não sei se falam, provavelmente não, são poucos. A gente não tem conhecimento sobre isso, na verdade, né? Nem os pais, nem os professores, a gente não estuda sobre isso. Então, é a amígdala nesse momento que está ali, ó, bombando, e meditação é importante. A meditação é um excelente exercício para você ter atenção plena. Atenção plena é você estar ali consciente. Tem um termo que agora eu não estou lembrando, vou lembrar, mindfulness, não sei se é isso a palavra, que é você trabalhar a atenção plena, e a meditação, ela ajuda muito a você trabalhar esse sentimento, eu não sei como é que fala essa palavra,
mindfulness, não sei se é isso. Mas esse termo é justamente você trabalhar a sua atenção plena. A gente faz isso, tem mais facilidade de fazer isso, ou procura fazer isso, né? Agora, eles não. Agora eu não sei, acho que foi o Daniel que levantou a mão primeiro. Ou não, foi uma pessoa antes, a Helena, eu acho. Isso, foi a Helena. Isso, professor. Boa noite, pessoal. Com relação a esses sentimentos, né? Quando eu fiz o meu TCC, eu fiz sentimentos voltados para o professor, porque eu acho que isso é muito importante em como que a gente consegue lidar com os conflitos dentro da sala de aula, né? Porque, afinal de contas, nós somos os seres dentro da sala de aula que mais consegue dominar os sentimentos, né? Então, se você está desequilibrado, se o aluno está desequilibrado, isso dá um desgaste muito grande da sala de aula. O aluno, possivelmente, ele não vai confiar em você. Então, quando o professor também ele se omite em tomar decisões em sala de aula, isso também prejudica o aluno, porque o aluno vai ficar com aquela sensação ali de injustiça. Isso foi um dos temas que eu trabalhei no meu TCC. E aqui no Brasil a gente não trabalha, professora, mas em Portugal eles já trabalham inteligência emocional para o professor. Que eu tenho uma ideia na minha cabeça que nós, professores, temos que fazer terapia, né? No sentido de que são muitos sentimentos que a gente tem dentro da sala de aula também. Não é só o aluno, né? E por mais que nós tenhamos mais idade que eles, consigamos dominar os nossos sentimentos um pouco melhor que a criança, ainda assim a gente fica chateado com a resposta ruim que o aluno dá, com a falta de interesse deles, né? Então é uma questão que a gente também tem que trabalhar, né? Como os professores. Eu falo muito de professor porque a minha linha é formação de professor. Então, é lógico que eu vejo o lado do aluno, mas assim, o professor ele também tem que se cuidar, né, para que as coisas aconteçam de forma natural numa sala de aula. Você está certíssima. Realmente, não é só o lado do aluno, né? A gente tem mais maturidade, mas a gente tem que estar sempre vigilante para as nossas emoções, os nossos sentimentos também, né? É possível que vocês conheçam professores que, nesse momento, estejam afastados, né, de sala de aula, porque estão com a sua parte afetiva muito debilitada, precisa cuidar, né, e a gente também precisa cuidar disso. Muito bem, Helena. Daniel. Oi, gente, boa noite. Concordo muito com a Helena. E o que eu ia falar vai um pouco nessa ideia. E voltando no comentário que o Bruce fez, quando a gente pergunta sobre os alunos, como que eles estão, eu acho isso muito importante para a gente conseguir entender. Porém, eu acho isso muito importante no sentido de a gente conseguir entender por que o aluno não está conseguindo concentrar na aula, não está conseguindo participar, não está interessado, e tentar, como escola, resolver um pouco dessa situação. Por quê? Eu acredito que algumas coisas recaem sempre para o professor. E a gente não é especialista em neurociência, por exemplo, a gente não é especialista em psicologia, tem coisas que vão para fora do nosso papel ali dentro da escola. Então, só para tomar cautela assim, nessa ideia do que cabe a gente como professor. Porque, como a Helena falou, muitas coisas vão recaindo sobre a gente adoece, a gente não consegue fazer nosso trabalho. E se eu for escutar todo aluno meu que tem algum probleminha, principalmente em escola pública, que os problemas assim são muitas vezes muito graves, a gente acaba se sobrecarregando mentalmente, psicologicamente, adoecendo. E o que a Helena falou está muito certo. O professor tem que fazer terapia sempre, tem que ter um acompanhamento. Porque o que recai sobre a gente é muito grande. Então, é mais nesse sentido, sabe? Para a gente ter um pouco de cautela sobre o que é e o que não é. Não sei se é obrigação do professor, mas o que cabe a gente fazer muitas vezes, até onde vai o nosso papel.
Acho que é nesse sentido, até onde vai o que eu consigo fazer como professor. É isso. Na verdade, a nossa profissão ela é muito complexa, né? Muito complicado. Se a gente for pensar tecnicamente em tudo que afeta todos os alunos, a gente não trabalha, né? Mas eu acho que assim, a ideia da disciplina é abrir nossa mente para alguns aspectos que influenciam, que podem potencializar, que podem melhorar. Como eu, né, tenho falado para vocês, assim, a gente não vai conseguir fazer aulas maravilhosas, mirabolantes, sempre lúdicas. A gente não vai conseguir fazer isso sempre. Não vai. A gente não vai conseguir sempre estar muito animado para dar aula. A gente não vai conseguir sempre escutar todos os nossos alunos. Mas a gente precisa ter atenção a esses pontos, né? Eu acho que a ideia é nesse sentido. Agora é que não dá, a gente não é super-herói, né? E muitas vezes, concordo com você, a gente acaba levando culpa de tudo, tentando resolver tudo e acaba se frustrando, ficando mal, doente, né? Porque tem toda uma parte que fica ali dentro da sala de aula, que vai nessa relação, tem a outra parte que é preparação das aulas, e tem uma outra parte que é uma parte burocrática, né? De preencher diário, de entregar planejamento. Então, assim, é humanamente possível a gente conseguir estar sempre muito equilibrado em todas essas áreas, né? Mais alguém quer falar? Alguma coisa? Acho que agora todo mundo foi, né? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Aí aqui, já na primeira infância, é possível ensinar as crianças autorregulação emocional, né, auxiliá-las a guiar seu comportamento e dessa forma contribuir ao que os professores do infantil fazem, né? Então ali sempre auxiliando as crianças a autorregulação emocional, né? Você tem que dividir o brinquedo, isso aqui é de todo mundo, enfim, aquelas coisas do egocentrismo da criança nessa fase que é super natural. Contribuir para que haja avanços das bases elementares que sustentam o processo de aprendizagem, tais como compreensão de comandos, atenção sustentada, perseveração de tarefas e autonomia. Conhecer os próprios sentimentos e acalmar esses sentimentos e verificar se ele condiz com a realidade também pode ajudar o estudante. Foi o que eu falei, né? Quando você, por exemplo, está com muito medo porque vai fazer uma prova, né? Realmente você precisa estar com esse medo todo, né? Emoções autodirigidas como culpa, vergonha e orgulho se desenvolvem por volta dos 3 anos. Assim, as crianças são capazes de aceitar os padrões de comportamento estabelecidos pelos pais. Então, como as crianças nessa idade, elas sentem culpa, vergonha e orgulho, é mais fácil, né, de trabalhar esses comportamentos, né? Mas, contudo, né, as crianças só adquirem entendimento mais sofisticado de emoções mais sofisticadas, conflitantes, durante a terceira infância, período que corresponde ali à educação fundamental. Aí, agora eu vou desligar o meu áudio, mas esse vídeo, aí tem esse e só mais um para a gente fechar daqui a pouco. Esse vídeo é do Geraldo Peçanha de Almeida. Ele é um psicanalista, e aí ele vai focar um pouquinho mais aí na área de educação. Deixa eu tirar aqui meu áudio. Da emoção no processo de aprendizagem é total. Sem emoção não há processo educativo.
muito se discute hoje, muito se fala sobre o trabalho emocional com crianças e jovens no processo educativo. Fala-se tanto desse processo e dessa importância do emocional na sala de aula que o assunto, o tema passou a ser banalizado. Há pessoas que levam o trabalho com emoção ou a importância da emoção na sala de aula para esse lado da autoajuda, da banalização. Não que a autoajuda seja sempre banalização, mas da forma como a emoção está sendo trabalhada ou pensada no espaço educativo, beira muito, muito, muito um processo de desimportância, quando na verdade é a grande base educativa do processo que acontece no Brasil hoje. Eu sempre costumo lembrar e sempre costumo frisar que cada país possui uma realidade, uma experiência cultural, um repertório cultural e que, portanto, países diferentes têm necessidades diferentes para o processo educativo. Tentar copiar a educação do Japão, por exemplo, no Brasil, será um erro, porque a realidade japonesa cultural é muito diferente da realidade brasileira cultural. Tentar copiar um processo finlandês ou de Singapura ou de qualquer um outro lugar do mundo teria que, em tese, copiar também a cultura. E não há essa possibilidade de cópias culturais. Há a possibilidade de experiências, de trocas e assim por diante, ou de hibridismos, mas de cópias, não. Então, tudo isso para que possamos entender que a escola brasileira, a realidade brasileira requer o trabalho emocional com a criança. Não porque tenhamos enormes quantidades de famílias desestruturadas, ou de famílias diferenciadas, ou de famílias com valores muitas vezes fora desse contexto coletivo. Não é esta a condição. Há muitas informações teóricas, tanto na neurociência quanto na psicologia, a respeito da importância do trabalho emocional com crianças, com jovens e com adultos. Henri Vallon, inclusive, chegou a dizer que a emoção antecipa a linguagem. O que isso quer dizer na prática de sala de aula? Não é porque o seu aluno estará emocionalmente equilibrado que ele vai ser extremamente competente sob o ponto de vista dos conteúdos escolares. Portanto, emoção por si só equilibrada não vai desenvolver conteúdo, não vai fixar conteúdos e, sobretudo, não vai fazer com que o aluno domine todos os conteúdos. No entanto, uma emoção desequilibrada ou sem emoção, sem equilíbrio emocional, sem o gerenciamento emocional, fica muito mais difícil do aluno perceber, compreender e fixar conteúdos. Por isso a informação de Vallon que a emoção antecipa a linguagem. Eu costumo dizer que a emoção, quando está boa, é como um canteiro preparado para o plantio. Ele pode ficar preparado eternamente, bem regado, bem adubado, bem preparado, sem ervas daninhas, sem absolutamente nada que possa impedir. Mas se eu não jogar uma semente naquele canteiro, ele vai ficar preparado eternamente. Assim é o trabalho de equilíbrio emocional. A criança pode ter um grande equilíbrio emocional, pode ter essa capacidade de socialização, de autonomia, de gerenciamento dos seus conflitos internos e externos. No entanto, é necessário semear sementes naquele canteiro. E semear sementes é chegar com o conteúdo, e esse conteúdo, como o Vygotsky sempre nos apresenta, ele é socialmente determinado. Aí é bem fácil compreender a importância das emoções. Como para Vygotsky o conhecimento é socialmente determinado, e socialmente determinado precisa da convivência, da interação, do altruísmo, da compreensão, da inclusão, aí nós entendemos por que é necessário estar bem. O aluno que não está bem emocionalmente não interage, não inclui, não se socializa, não tem autonomia, não tem empoderamento da participação e, portanto, sem criatividade. Lá, na teoria, Vallon chega a apresentar que há 3 emoções, né, que impedem a aprendizagem: a cólera, o medo e a euforia. Nessas 3 condições, a gente pode perceber a dificuldade do aluno em interagir e, sobretudo, em captar, em fixar aquele conteúdo. O aluno em cólera, aquela raiva exacerbada, aquele desespero porque ele quer
colocar para fora aquilo em mordidas, em violência física, em empurrões, né, em gestos grosseiros. Para fazer isso, ele precisa desenvolver corporeamente uma bomba de adrenalina, uma bomba de substâncias que vão intoxicando a sua capacidade criativa e sua capacidade de percepção. Para o aluno sentir medo do colega da sala que está fazendo bullying, do professor que está fazendo alguma situação que o aluno não consegue gerenciar, ou da escola que não acolhe, para desenvolver essa percepção e essa condição amedrontada, mesma coisa. O aluno precisa gastar uma condição hormonal para tentar se desfazer daquela situação e, por isso, ele não tem condição de percepção, de criatividade, de vigília, de captação do que está sendo desenvolvido em grupo. E a euforia, né? O processo eufórico é exatamente igual ao processo, mentalmente falando, é exatamente igual ao processo do medo ou o processo da cólera. Portanto, pais e educadores, caso queiram de fato ajudar o aluno a desenvolver boa aprendizagem ao longo da escolarização, cuide do processo emocional. E a emoção, para Henri Vallon, é uma relação de confiança. Quando o aluno confia na família, no pai, na mãe, no professor, nos amigos de escola, ele está numa relação saudável. E numa relação saudável pode haver trocas, pode haver conflitos, discordâncias, concordâncias, interação, pode haver, inclusive, negação. Mas isso tudo faz parte do processo saudável a que uma criança precisa estar inserida sempre durante a aprendizagem. Agora, estamos falando muito sobre a importância do controle ou do gerenciamento emocional com alunos, sejam eles crianças, jovens ou adultos. Mas do outro lado dessa relação tem o educador, que de igual forma precisa prestar atenção nesse processo. A sala de aula é um ambiente eminentemente de conflito. Ali, 30 crianças, 20 crianças, 40 crianças, 15 crianças trazem valores diferentes das suas famílias. Valores religiosos, valores políticos, valores sociais. Toda essa confluência conflituosa vai se dar numa célula chamada sala de aula. Eu acho que é importante que o professor entenda que toda relação conflituosa é uma relação saudável, não um conflito desproporcional ou conflito desautorizado ou não legitimado. O conflito de ideias, o conflito de gesto, o conflito de opiniões, o conflito de realidades, ele deve ser gerenciado e deve ser trazido para o rol de discussões diárias da sala de aula, porque é dali que surge o respeito, que é a condição de aprendizagem, é dali que vão surgir as ações pacificadoras, é dali que vai surgir a ação de empoderamento e é daí que vai surgir de verdade o equilíbrio emocional. Então, conflito entre crianças são os mais comuns, dos mais comuns aos mais elaborados. Então, desde não respeitar o lanche do outro, desde não respeitar o lugar na fila, o momento em que o outro está falando com o colega ou com o professor, até mesmo a cor do meu cabelo, o formato, a textura do meu cabelo, o meu corpo ou a minha condição financeira. Tudo isso que nós chamamos de diferenças precisam ser trazidas para esse espaço chamado sala de aula, no formato de conflitos humanos, porque eles são de fato conflitos, mas esses conflitos precisam das ações pacificadoras. E ações pacificadoras ao modo do aluno, ao pensar do aluno. Não pode ser uma aula do professor para que o aluno aprenda a respeitar, que isso é o que a gente vê no dia a dia. O professor dizendo, você precisa respeitar os teus amiguinhos, você precisa pedir desculpa para ele. Eu acho isso bastante superficial, porque não parte da espontaneidade do aluno. É o aluno que tem que perceber que por ter magoado, por ter ferido, por ter perdido o respeito do amigo, por ter perdido o amor ou a empatia do amigo, ele precisa resgatar isso, caso ele perceba que é importante resgatar relações sociais. Porque enquanto ele não percebe a importância desse resgate, nada pode ser feito.
Então, o trabalho com competência socioemocional, ele faz com que o aluno entenda, no primeiro momento, quais são essas condições de socialização, de interação social, de equilíbrio emocional, de altruísmo, de cooperação. Depois desse trabalho de conscientização, aí vem o trabalho de equilíbrio emocional de cada um. E o equilíbrio emocional de cada um está determinado pelo grupo. Um exemplo prático que nós podemos operacionalizar nas nossas atividades educativas, já que eu falei dessa questão de empurrar os amigos na fila, é justamente conversar com os alunos sobre como é que nós saímos em grupo pela rua, num parque ou num museu, como que nós podemos andar em grupo. Mas não sugerir que seja fila. Talvez os alunos tenham outros formatos de organização e propunham, inclusive, o cuidar um do outro para esse novo formato. Uma vez que eles pensam, uma vez que eles determinam, uma vez que eles operacionalizam uma ação que parte deles, o cuidado para que essa ação resulte de forma positiva também vai partir deles. Então, procure deixar o aluno pensar dentro dos recursos que ele tem. E quando ele não consegue, eu posso daí como mediador sugerir, apontar alguma coisa para ver se o grupo desenvolve a partir daquela ideia outras ideias ou se o grupo aceita aquilo como uma intervenção naquele processo coletivo. De qualquer maneira, toda a condição social ela é muito mais saudável para o desenvolvimento do equilíbrio emocional do que a condição individual. De fato, o trabalho emocional ele toma a dianteira mesmo do processo educativo, porque a realidade brasileira requer isso. Nós, brasileiros, somos emoção. Nós somos emoções, no plural. As nossas emoções falam por nós. Nós nos emocionamos em casamentos, em batizados, em aniversário, nos emocionamos em homenagens, na perda de familiares ou de pessoas queridas e, às vezes, até mesmo de alguém que nós só conhecemos pela televisão ou no cinema, nós nos emocionamos. A nossa origem antropológica determina que sejamos emoções. Somos latinos-americanos e, como povos latinos, nós temos mais facilidade de demonstrar isso, tanto as positivas quanto as negativas. Só que essa humanização das emoções é o princípio do processo educativo. Caso nós não humanizemos as nossas emoções, nós vamos animalizá-las. Então, a humanização é um processo constante e é um processo coletivo. Humanizar as emoções é entender que se eu for grosseiro, ríspido, se eu for ignorante, se eu for excludente, eu terei uma consequência social. Se eu entender, se eu participar, se eu pensar junto, se eu compreender, eu terei outra consequência social. E é justamente esse contrabalanceamento, esse equilibrar-se sempre, o processo de desenvolvimento de equilíbrio emocional. Porque nós, na nossa realidade escolar, nós precisamos do trabalho emocional. E como eu disse no início, alguns países do mundo não têm essa necessidade de viver para fora a emoção. Nós precisamos viver dentro e viver fora, viver no coletivo. E é o momento em que a escola tem que fazer isso. Porque as infinitas brigas, as violências nas escolas, a falta de respeito, o processo de bullying que aumenta diariamente e toda a condição de diluição dos valores sociais que nós vemos hoje passa também pela escola. A escola é um dos pontos dessa teia e essa teia precisa, de fato, do nosso trabalho também como educadores. Toda a teia de participação da família, da escola, da sociedade, dos partidos políticos, das organizações não governamentais e de tantos outros institutos ou instrumentos ou células sociais, todos esses pontos são importantes para confluir no que nós chamamos trabalho coletivo de desenvolvimento do equilíbrio emocional das crianças e dos jovens. E, de fato, precisamos de persistência para que isso aconteça. Precisamos de tempo alongado para que isso aconteça. E, como eu sempre digo, educar é, sim, um ato de persistir com delicadeza.
da emoção no processo? Ai, o microfone estava desligado, esqueci. E aí, alguém gostaria de falar alguma coisa? É outro vídeo, né? É compridinho e ele traz muitas informações. Também vou colocar ele lá nos materiais dessa semana para vocês assistirem outra vez, né? Quem quiser. Eu gostei de um comentário, acho que foi da, deixa eu ver, Júnia, que é o que, para mim também, quando eu estudo essas coisas, eu penso muito em mim, né? Penso muito nos meus filhos, como eu estou criando, como é que, né? Então, é legal dessa disciplina é isso. Nós pensarmos também no nosso crescimento, né? Diga, Carlos. Tá me ouvindo, professor? Tô. Então, essa questão aí da afetividade, do autocontrole emocional, realmente é uma situação que afeta muito a aprendizagem dos estudantes. Inclusive, eu tenho um problema com um aluno seríssimo, porque ele tem uma dificuldade para poder ter esse autocontrole de suas emoções. Inclusive, quando a gente entrou no mês de setembro, né, até foi uma sugestão da direção da escola trabalhar aquele tema Setembro Amarelo, né, em relação ao combate e prevenção do suicídio. Só que a gente não fala exatamente suicídio com as crianças, né? Porque é um tema muito pesado. E aí a sugestão era trabalhar essa questão das emoções, do autocontrole, da raiva, para eles se conhecerem, né? Qual é o momento certo de agir, para eles terem esse momento de entender quando que eles ficam nervosos, quando eles ficam bravos, e ter esse autocontrole. A gente fez várias atividades lá para poder trabalhar essa questão. Mas eu tenho um aluno específico que ele tem muita dificuldade. Ele é super inteligente. Eu digo que, eu até comentei com a mãe dele, que ele parece um adulto em miniatura, porque ele debate questões do dia a dia, política. Ele é muito para frente, ele é muito assim, da idade dele, assim, ele parece que ele é um adulto, só que no corpo de criança. Então ele debate coisas que você fica assim, besta, né? E só que ele tem um problema muito sério. Assim como ele é muito inteligente, ele é muito indagador, questionador, ele debate, nem sempre, nem tudo que o professor fala ele aceita. Eu acho isso bacana, né? Que é um processo reflexivo, né? Então ele é muito protagonista mesmo, ele sempre está ali. Só que ele é muito intenso. Então tudo para ele é daquele do contra, né? Então nada ele aceita, ele sempre está questionando, ele sempre cria polêmica na sala de aula, e aí os outros ficam incomodados, sabe? E aí começa a questionar ele, você é muito chata, você é isso e tal, e aí ele fica, ao mesmo tempo, ele cria uma certa conflito, ele consegue mobilizar, eu não consigo entender, explicar exatamente, mas ele consegue mobilizar toda a turma, e aí os alunos ficam contra ele, né? Não aceita a opinião dele. Aí ele, ninguém gosta de mim. Aí eu converso com ele, falei, mas você tem que se inteirar, você tem que brincar com os outros. Às vezes os coleguinhas querem brincar com ele, ele não, ele vai lá e se isola, fica lá sozinho. Aí eu falei, não, isso aí não está certo. O aluno se isolar tem alguma coisa de errado. Aí, depois que eu fui descobrir que ele veio de escola particular, ele teve problemas seríssimos lá, aí a mãe foi me contar, e aí eu fui entender por que ele é daquele jeito, né? Daquele jeito tão polêmico. E até hoje, ele tem essa dificuldade de se controlar das suas emoções.
E aí ele melhorou bastante, eu converso com ele e tal, mas ele é daquele polêmico, sabe, do contra. Mas assim, é um processo, né? Não é do dia para o outro que o aluno vai melhorar, evoluir assim de forma milagrosa. Mas realmente não é fácil. Ele é tão bom em conteúdo, mas em relações sociais, convívio, essa interação com os colegas, ele tem muita dificuldade de lidar. Então, às vezes, ele mesmo que separa, né, os coleguinhas dele, e aí eu tento sempre aproximar, ele brinca e tudo. Eu falei, tá vendo aí? Que porque ele tem algo assim na mente dele, ele acha que todo mundo é contra ele. Eu falei, não é bem assim, né? E aí tudo ele acha que é perda de tempo. Se os coleguinhas estão brincando, isso aí é uma brincadeira chata. Isso aí não sei o quê. Então, assim, ele meio que se afasta. E aí eu percebo que é por conta que ele não sabe lidar com as emoções. Uma coisa interessante, né, é que também fala no vídeo, é que a emoção por si só, ela não fixa conteúdo. Isso vale para a gente, isso vale para os alunos, né? Muita coisa a gente pode oferecer, mas o aluno precisa também fazer um movimento, né? Um movimento de desenvolver ai, gente, esqueci o nome, ter inteligência emocional, né? Para desenvolver capacidade, como por exemplo, de ser uma pessoa autônoma, né? de trabalhar em grupo, de desenvolver algumas habilidades, né? De adaptabilidade, enfim, ter senso crítico, né? Então isso tudo perpassa por ele estar bem, mas só estar bem emocionalmente, como, né, o Geraldo fala, só estar bem não é suficiente. Você tem lá o terreninho, ele faz até essa analogia. Você tem o terreno, ele está pronto, mas não está sendo fertilizado nada, né? Então é bem complexo. Ele fala muitas coisas, né? Tem uma hora que ele fala de, por exemplo, você ter medo, euforia ou raiva, né? Essas emoções, elas dificultam a capacidade da pessoa de se concentrar, né, de ter foco, e é até uma coisa fisiológica, porque quando você tem ou medo ou euforia, tá muito eufórico, tá com raiva, você recebe muita adrenalina, o corpo tá jogando muita adrenalina, você não consegue focar no que está sendo apresentado, por exemplo, numa sala de aula, né? Então é muito importante que a gente cuide das emoções e que a gente tenha relações saudáveis, né? Consequentemente, que isso serve para a gente, mas também para os nossos alunos é super importante, porque eles estão nessa fase de aprendizagem. E o último vídeo, e aí eu vou acabar a aula por aí, né? Porque acho que já está todo mundo cansado. Ele é curtinho esse vídeo, fala sobre soft skills e hard skills, só para vocês terem uma ideia. Antigamente se trabalhava muito a parte técnica. Hoje, de uns anos para cá, a gente tem se preocupado em trabalhar habilidades socioemocionais de forma mais presente, né? Tanto que a partir do ano que vem, já há alguns anos, vem se falando sobre isso. Mas o ano que vem a gente vai entrar com projeto de vida. Projeto de vida vai ser uma das competências que serão trabalhadas na Base Comum Curricular Nacional, pela BNCC, no ensino médio, né? Então, os meninos no ensino médio vão ter vamos dizer assim, uma disciplina chamada projeto de vida, né? Então, vai ter algum professor, um grupo de professores, depende da escola, tem escola que já está trabalhando, que vai trabalhar essas emoções para que eles desenvolvam isso. Até dei um exemplo lá atrás, né, quando eu estava falando que muitas vezes a gente é contratado pela nossa parte técnica, mas muitas vezes, a maioria das vezes, né, a gente é demitida
Ninguém vai te demitir assim, você é muito bom, então eu vou te demitir porque você é muito bom tecnicamente. Normalmente a pessoa é demitida por aspectos socioemocionais não muito bem gerenciados, né? É um chefe que não sabe conversar com seus subordinados, ou uma pessoa que não tem bom trato, enfim. Então, esse último vídeo vai falar um pouco sobre isso. Essa menina, Paula Boarim, ela trabalha muito na área de... Como é que eu posso dizer para vocês? Ajudar pessoas que estão querendo se colocar no mercado de trabalho. Então, vocês vão ver que ela dá um foco para o mercado de trabalho. Eu fiz o ano passado, acho que foi ano passado, alguns cursos na Slash Education. Tem uma plataforma e tem uns cursos até que são grátis e tal. E eu achei muito interessante, eu achei que tinha a ver, porque a gente, inclusive, vai trabalhar isso a partir do ano que vem no ensino médio, né? Ajudar os nossos alunos a gerenciar as suas emoções, a trabalhar as suas emoções, a desenvolver competências, habilidades e competências nesse sentido. Alguém tinha levantado a mão, não sei se baixou. Oi, professora. Oi. Né, que você falou sobre o projeto de vida, e na escola que eu trabalho, ela, por ser integral, ela já tem o projeto de vida. E eu sou a professora de projeto de vida, então eu só queria fazer um comentário assim, breve, porque é uma coisa assim que a gente é para trabalhar mesmo o autoconhecimento dos meninos, mas é uma coisa tão interessante porque eu faço questionamento para os meninos que eu nunca fiz para mim mesma. Então acaba que é um projeto de vida para os meninos, mas quem acaba aprendendo praticamente assim sou eu, porque faz muito questionamento, muito sobre o autoconhecimento, de você se entender melhor quais são os seus talentos, suas habilidades, seu futuro, e é uma coisa que eu pergunto para os meninos e eu aproveito e faço para mim também. Então, Com uma coisa certeza. assim muito interessante. Eu acho que projeto de vida assim me ajuda muito na minha vida. Foi uma coisa assim que eu fico feliz em ter sido a professora de projeto de vida na escola, porque eu estou ganhando muito com isso. Concordo com você. Quando a gente assiste um vídeo desse, a gente se vê muito, né? A gente entende muitas coisas sobre os nossos filhos, sobre a gente e, consequentemente, também sobre os nossos alunos, né? O Anderson, diga. O Anderson, pode falar. Ô Lilian, só aproveitando, a gente tem que trocar umas figurinhas. Eu também dou aula de projeto de vida. Ah, sim, legal. Tá bom. Depois a gente conversa. Tá bom. O Anderson levantou a mão e não sei se ele está conseguindo falar. Gente, eu gosto muito dessa menina aí. Depois, se vocês tiverem interesse, ela tem vários vídeos e tem um Instagram dela, eu gosto bastante. Ela faz umas reflexões bem legais. Não, professor, eu levantei a mão sem querer, tá? Mas estou aqui curtindo a aula, viu? Ah, tá bom, que bom. Então, vamos para o último vídeo. Quando a gente fala de mercado de trabalho, é importante você compreender por que a inteligência emocional foi uma competência que tomou tanto destaque nos últimos tempos. Quando a gente olha alguns indicadores e projeções de futuro, algumas das coisas que a gente percebe nos preocupam bastante e eu vou compartilhar com você. Para isso, eu vou consultando no meu material e não se preocupe que a gente está como se fosse na minha casa, ok? Em 2022, alguns estudos apontam que 42% das tarefas que são realizadas hoje por humanos serão realizados por robôs. E quando a gente olha a projeção para 2025, aproximadamente 50% das atividades que hoje são realizadas por humanos serão realizadas por robôs. Eu sei que esse futuro é preocupante, nos dá um gelo na espinha, mas talvez esse seja um ponto bastante importante para nós. Um dos nossos grandes diferenciais enquanto humano é ser humano. O que é uma grande ironia, porque se a gente parar para pensar na época renascentista, puxando lá do tempo do EPA, 1500 e bolinha, Michelangelo pintou a Capela Sistina.
Aparentemente não tem nada a ver com esse conteúdo, mas vai fazer todo sentido. Quando Michelangelo pintou aquela capela, ele fez uma imagem de Deus fazendo o homem à sua imagem e semelhança. Se você parar para pensar na tecnologia, o homem fez a tecnologia à sua imagem e semelhança, e hoje os robôs aprendem, se desenvolvem, têm capacidade cognitiva. Um dos pontos mais importantes nessa evolução é que a gente às vezes se confunde com comportamentos de robô. Já ouviu falar do termo spam humano? Quando você tem relações interpessoais, até mesmo pela internet, robotizando a sua forma de interagir, você está copiando o que há de pior da tecnologia, fazendo justamente o processo inverso. Então, um ponto aqui que é bem importante é: o caminho profissional é o caminho da humanização e da personalização. Quando a gente olha projeções de futuro e profissionais de futuro, um dos pontos mais importantes para nós, profissionais de RH, enfim, é olhar para o Fórum Econômico Mundial, que geralmente indica as competências e habilidades do profissional de futuro. Há algum tempo atrás, menos de 2 anos, o Fórum Econômico Mundial apontou inteligência emocional como uma das principais habilidades desse profissional de futuro. E nesse ponto a gente passa a ter um fomento muito grande, uma tara muito grande do mercado pelo que se chama soft skills. E é importante nesse momento você compreender a diferença de uma soft skill e de uma hard skill. Hard skills são competências técnicas, aquilo que eu aprendo tecnicamente, por exemplo, um curso de Excel. Soft skills são habilidades comportamentais, criatividade, relacionamento interpessoal, comunicação assertiva, a própria inteligência emocional são consideradas habilidades soft skills, habilidades comportamentais. Que se a gente parar para pensar, gente, é o mais difícil, porque técnica qualquer um aprende, faz um curso, aprende no YouTube, mas aprender a ser gente, olha, é complicado. Goleman, na década de 80, entendeu que a inteligência emocional era responsável por 80% do seu sucesso profissional. E se a gente parar para pensar na prática, é exatamente assim. Você entra pela empresa através do seu currículo, que é tecnicista, hard skills. Entrou na empresa, você precisa desempenhar, performar, e essa é uma das grandes angústias do profissional. Nem sempre quem cresce é o melhor técnico. Bom, bem-vindo ao mundo, essa é a realidade. Não necessariamente você será o melhor técnico, mas vai ser a pessoa que mais tem capacidade de se adaptar àquele ambiente. Alguns especialistas do LinkedIn apontam um índice ainda maior em relação ao seu sucesso e a sua competência de inteligência emocional. Alguns desses especialistas apontam 90% do seu sucesso intimamente conectado a essa competência. Alguns dados a mais que eu vou ler para você. A economia global perde $1 trilhão todos os anos devido à depressão e ansiedade. Isso é muito importante, preste atenção em mim. Nós estamos no país mais ansioso e depressivo da América Latina. O que isso significa? Que esse é um ponto que nós temos que olhar. A emoção, ela tem um viés muito positivo, mas quando em descontrole, nos afeta brutalmente. Outro dado bem chocante para você anotar no seu caderninho é que, de acordo com os dados do INSS, transtornos mentais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e burnout já são a 3ª maior causa de afastamento pelo INSS. Ou seja, as pessoas elas não se afastam mais porque fizeram uma luxação, porque quebraram um punho, porque quebraram uma perna, mas sim porque elas adoecem emocionalmente no ambiente de trabalho. A geração Y, nascidos de 90 para frente, possui números muito alarmantes em relação à síndrome do pânico, burnout e provavelmente, de acordo com a Deloitte, 84% desses profissionais vão ter algum desses transtornos ao longo da vida profissional. Quando a gente olha para a geração Z, a gente vê uma mudança de comportamento e passa a ver uma valorização desses profissionais em relação à saúde mental. O que é muito interessante, porque eu sou mentora de carreira e atendo esses jovenzinhos no meu escritório. Aos 16 anos, eles sentam na poltrona e falam o seguinte para mim: Paula, quer saber de uma coisa? Dinheiro nem é tudo, dinheiro nem é importante, o que eu quero é ser feliz. O instinto, o ímpeto dos profissionais de outras gerações é ridicularizar ou até mesmo minimizar esse comportamento. Mas pare e pensa, esse jovem provavelmente viu o pai trabalhar feito um condenado em algo que não gostava simplesmente para ter dinheiro para pagar as contas. Talvez, se a gente estivesse na mesma perspectiva e vida que esse jovem, a gente não acharia tão estranho esse discurso do tipo: eu quero ser feliz, eu quero ser mais realizado no trabalho, eu não quero sofrer tanto num ambiente como esse.
Opa, pera. Dá um pause aqui. Então, gente, só vou aparecer aqui, né? Botar minha cara para jogo. Só para a gente entender, né? A linha que a gente fez. A gente falou no início um pouco sobre a parte técnica ali do funcionamento das emoções. Depois, a gente foi um pouco para a área da educação, a importância das emoções na educação. Só um minutinho. Nossa, gente, tô com a cara de acabada. Meu Deus. O que eu tava falando mesmo? A da linha, né? Então, a gente primeiro falou um pouquinho ali da parte do funcionamento, depois a gente falou um pouco da área de educação, importância das emoções na educação, e aí, caminhando no que vai ser nossa realidade, principalmente para quem trabalha no ensino médio, que é trabalhar o projeto de vida. O projeto de vida é justamente ajudar o aluno a gerenciar as suas emoções, a ver o seu futuro, a começar a criar um caminho que a gente chama de projeto de vida. E nisso, ele precisa entender, saber pelo menos que são quais são essas habilidades, né, socioemocionais e o quanto elas vão ser importantes no futuro dele, né? Esse fórum econômico ele acontece sempre no começo do ano, né, em janeiro, e uma das coisas que saem desse fórum econômico, que acontece na Suíça, se eu não me engano, é indicar quais são as habilidades que serão importantes para os futuros profissionais, né? Então, algumas dessas habilidades são esqueci o nome da palavra. Já falei 1000 vezes e esqueci. Inteligência emocional, ser uma pessoa que se adapta facilmente às mudanças, ter senso crítico, que mais? Cara, são várias habilidades, muitas delas perpassam por esse gerenciamento das emoções, né? E é importante que vocês saibam que isso vai ser trabalhado no ensino médio, né? Para quem trabalha no ensino médio, para quem trabalha no ensino fundamental, isso vai ser trabalhado com eles, né? A partir do ano que vem, de forma obrigatória. Muitas escolas já estão trabalhando, né? Acho que as escolas do GDF, muitas delas já estão trabalhando isso, né? E é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Tem uma coisa importante. Enquanto vocês... se alguém quiser falar alguma coisa aí, eu preciso passar uma coisa dos grupos. Lembra do trabalho que vocês vão ter que apresentar? A gente falou semana passada, lembra? Eu vou compartilhar aqui um documento com vocês. Só para eu ter certeza, são 6 grupos, né? Que já estão formados por conta da matéria com o Éder. Então, nesse documento que está aí, tem uma tabela com 6 temas que serão trabalhados. Eu pensei em fazer um sorteio rapidinho para a gente só colocar aí na tabela. Pode ser? Pode. Então, peraí. Já estava esquecendo disso. Como os grupos já estão formados, eu acho que, né? Já estão tendo que trabalhar mesmo.
Deixa eu fazer aqui rapidinho, eu coloco lá. Vocês estão entrando aí no documento? Aproveita e me fala aí se ele está... Dois, 3, 4, 5, 6. Ó, vou fazer um sorteio aqui, gente. Deixa eu abrir, deixa eu entrar aqui no documento, ó. Bipolaridade. Eu coloquei aí um arquivo, tá? Um arquivo base, tá? Vocês podem se basear em outro arquivo. Bipolaridade vai ficar com o grupo 4. Então, assim, eu acho que o grupo já pode se mobilizando para, em cima do tema, montar o seu vídeo. O autismo, grupo 1. Tá aparecendo aí para vocês que eu estou editando. EDAH, grupo 5. Ah, não, professor. Tá aparecendo para mim. Não tá? Não, para quem tá no documento. Tá mostrando, né? Tá mostrando. É porque eu parei de compartilhar a tela. Descalculia, grupo 3. Dislexia, grupo 6. E falta o grupo 2, TOD, IT e TOC. Grupo 2. O que vocês vão fazer? Quando o vídeo estiver pronto, vocês colocam o link aqui embaixo. Na própria coluna, o grupo 4 vem e bota o link. Tá? Pode ser? Pode. Então tá bom. Isso aqui porque eu aproveitei essa tabela. É isso. Então tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Professora, licença. Diga, meu amor. Só um comentário para quem está com dúvida com relação ao e-mail institucional. Só um comentário para quem está com dúvida de como acessar o e-mail institucional, porque teve essa dúvida lá no grupo no início da aula. Tem como ter acesso a ele no portal do aluno, lá no site do IFB, e no primeiro acesso está dando um problema. Aí o que tem que fazer? Tem que ir no Esqueci Minha Senha, no portal do estudante, fazer uma senha nova, e essa senha nova vira a sua senha do portal do estudante e do e-mail institucional. Por isso que tem gente que não está conseguindo acessar. Então, só repassando para a galera que estava com dificuldade, porque usando o e-mail institucional não tem problema para entrar na aula sem a permissão da senhora. Ah, tá. Mas eu vou tentar fazer isso que não sei quem falou. Alguém falou, acho que foi o Thiago. Pegar o e-mail de vocês e, tipo, deixar já autorizado, entendeu? Eu acho que tem como fazer isso. Certo? Professora, esse trabalho é para entregar que dia? Nas 2 últimas semanas. Faz assim, ó. Eu vou colocar nesse mesmo documento que eu joguei o link aí. Eu vou jogar ele lá no grupo do WhatsApp. Vou dar uma encurtada nele, tá muito grande. Aí eu jogo lá e coloco as datas. Esse mesmo documento lá no início. Tá bom? E o tempo do vídeo também, para não ficar um vídeo gigantesco. Tá bom? Deixa eu parar de gravar. Como que seriam esses critérios, assim, Eu vou colocar os critérios lá, porque senão fica meio... né?